Senhores, nós temos a satisfação de realizar no plenarinho desta Casa de Leis a audiência pública sobre o tema a politização no Ministério Público Federal, por proposição do deputado Requião Filho. Senhores, nos honra também para essa noite especial, convidamos ele que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Vamos receber o nosso convidado, Adriano Nervo Codato. Nos honra com a participação também para essa audiência pública, ele que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Vamos receber o pesquisador Rafael Rodrigues Viegas. Boa noite a todos. Obrigado ao autor do livro, Rafael, aqui, ao nosso professor, para a gente trazer um assunto tão importante em pauta para a Assembleia. Veja, nós estamos aqui falando de politização, tanto para o bem quanto para o mal. Nós estamos falando de lawfare, nós estamos falando de conurbação de poderes. E há algo que eu falo muito aqui na Assembleia, que executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público não tem mais separação no Paraná. No Paraná nós temos uma conurbação de poderes. Não existe a boa convivência entre os poderes, mas já estamos beirando a camaradagem, para não usar um termo mais pesado em algumas áreas. Isso prejudica demais a democracia. O trabalho da Assembleia de Fiscalização fica limitado a praticamente uma casa de carimbos. O Ministério Público, com seus bons procuradores, às vezes fica de mãos atadas para fazer o seu trabalho. E o TJ, por vezes, tem tantos interesses dentro do Executivo e do Legislativo a serem protegidos, que as gavetas ficam demasiadamente profundas e os projetos e os processos se perdem por lá. O Ministério Público no Brasil, tratando-se de MPF, teve um reconhecimento internacional com a Lava Jato e que, na minha opinião, foi uma das melhores e piores ações do Ministério Público no Brasil. Começa muito bem, abrindo a caixa preta da corrupção e se perde na vaidade dos seus membros, envolvendo o Ministério Público Federal e juízes. E aquilo que poderia ter sido um remédio torna-se um veneno. Operações utilizadas por membros do Judiciário e do Ministério Público para a promoção pessoal e a vontade política transformaram o Brasil numa democracia jovem e ainda mais frágil do que ela já era. Por isso eu acho que o tema é muito importante e eu acho que a gente deve discutir esse tema, e esse tema deveria, na minha opinião, já em algumas faculdades, ser matéria de aula. Não só do Ministério Público, mas do Judiciário como um todo. Eu sou formado em Direito, para quem não sabe, já advoguei lá em Brasília e vi ministros ativistas, vi ministros que decidiam primeiro qual era o resultado que eles queriam e depois iam atrás do direito para construir as suas decisões. E esse ativismo jurídico defendido hoje no STF e ontem pelo STJ é também uma preocupação. Então começamos hoje com o Ministério Público. E quem sabe, doutor, o senhor nos escreve um próximo livro sobre o Judiciário, porque parece que tem muita gente com medo de cutucar essa onça. Mas eu acho que algumas onças devem ser cutucadas. Eu acho que é para isso que nós existimos e é por isso que estamos aqui. Eu não vou me delongar muito, porque não foi o Requião que vocês vieram ver falar. Vocês vieram conversar com os nossos convidados. Eu concedo a palavra ao senhor Rafael Rodrigues Viegas, para, em ato contínuo, ouvimos também o professor Adriano Nervo Codato. Rafael. Primeiro para o Adriano, vamos lá, eles preferem assim. Olha só, a gente também erra. Boa noite. Tá ligado. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer a recepção aqui na Assembleia Legislativa. Uma felicidade poder discutir o livro do Rafael e estar presente nessa sessão
de iniciativa do deputado Reitor Filho. O deputado falou em cutucar a onça com a vara curta. Eu não tenho imunidade parlamentar, então não vou cutucar nada. Eu vou falar aqui algumas coisas do ponto de vista da ciência política para o Rafael, que é quem fez a tese, publicou o livro, falar um pouco para a gente desse processo de politização do Ministério Público. E a primeira coisa que eu queria falar é como o livro do Rafael, enfim, esse trabalho acadêmico, consegue transitar bem do macro ao micro. Às vezes pode parecer que nós, na ciência política, na ciência em geral, estudamos coisas muito pequenas, muito localizadas. O Rafael também faz isso, estuda um objeto muito recortado, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República. Estuda ao longo do tempo, estuda o processo de nomeação, estuda as brigas internas, mas o trabalho do Rafael tem em vista questões muito mais amplas. O Rafael está falando de poder, o Rafael está falando de Estado, o Rafael está falando de burocracia, o Rafael está falando de interesses e, principalmente, o Rafael Viegas está falando de democracia. Então, ao invés de falar generalidades sobre temas muito gerais, o Rafael, a partir do recorte que ele faz de um assunto específico, de um objeto muito específico, muito bem recortado, o Rafael consegue reconstruir as lutas internas e externas que o Ministério Público tem se engajado nos últimos anos. Então, acho que esse é um aspecto muito importante para relevar aqui, que é essa capacidade de falar do micro, mas de olho no macro. Falar de uma associação de procuradores, mas de olho no processo político mais amplo, que é como isso pode afetar a dinâmica da nossa democracia. Então essa seria a primeira, esse seria o primeiro ponto que eu levantaria aqui, para a gente ouvir também o Rafael. E em segundo lugar, esse livro aqui tem várias descobertas, participei da banca de doutorado do Rafael e é um livro, enfim, é uma tese acadêmica e tem várias descobertas e tem uma tese original que o Rafael avança, propõe, que é a ideia dos procuradores políticos profissionais. Em geral, nós estamos acostumados a tratar da burocracia, não é? O Ministério Público é uma burocracia, e a burocracia é neutra, objetiva, imparcial. Bom, nenhuma burocracia é isso, né? Nunca foi. Mas o Rafael, ele dá um passo adiante e ele mostra como o engajamento do Ministério Público em grandes causas está ligada à luta interna por poder, à luta interna por prestígio, e também há um transbordamento disso para a política como um todo. Nesse sentido, o Ministério Público parece ter um ator de face dupla, que faz política interna, mas que faz política externa também. Então, é a ideia de que para você ser político, você não precisa ser deputado, vereador, senador, mas a partir do Ministério Público você pode fazer política. Eu acho que essa é uma tese interessante do livro, que o Rafael podia nos contar, que é essa sua ideia, que foi muito polêmica na banca. A primeira vez que o Rafael me falou dessa ideia, né? Procuradores políticos profissionais. Aí eu falei, Rafael, acho que isso não vai funcionar, essa ideia não vai funcionar, esse negócio aí... Mas o Rafael, ele deu conta disso, ele deu conta de propor um conceito, analisar o conceito, aplicar o conceito e mostrar a utilidade do conceito. Então, para a gente ouvir o Rafael sobre o livro, eu vou ficar por aqui. Tá? Obrigado. Rafael, acho que agora está contigo, e só para o pessoal não ficar muito bravo, eu brincava antes aqui, que dentro do Ministério Público tem muita gente boa. Tem gente boa até aqui dentro da Assembleia. Geralmente comissionados ou concursados. Os eleitos está mais difícil. Bom, quero agradecer primeiramente ao deputado Reitor Filho pela oportunidade de falar aqui nessa casa de leis do Estado do Paraná.
Eu ontem participei também de uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, também para tratar do livro. Agradecer também a presença do Adriano Codato, que participou da minha banca de qualificação e também depois a defesa da tese. E já agradecer também a presença de todas aqui, de todos, amigos, tendo a oportunidade de revê-los aqui, um prazer muito grande. E já avançando um pouco para poder tratar especificamente do livro, o livro, enfim, é a tese então de doutorado que eu defendi em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, resultado de uma pesquisa de praticamente 6 anos, que começou antes do doutorado, reunindo uma série de documentos, principalmente documentos da ação política das diretorias da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR. A mesma associação que formula a lista tríplice, que não está prevista na Constituição, e que oferece essa lista, ou alguns podem dizer que constrange com essa lista o presidente da República para que acolha a lista elaborada pela associação. E nesse tempo, analisando documentos, praticamente 50 anos de documentos de funcionamento da associação. Então não se trata de algo sobre a Lava Jato especificamente. Se trata então de um objeto e de uma análise que atravessa as mudanças institucionais, a redemocratização, a Constituição de 88, uma série de leis, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, e enfim, esse material forneceu uma série de caminhos ali para mim, para eu poder investigar essa ação política dos procuradores. E a minha tentativa na tese, já enfrentando aqui um dos pontos que o Adriano comentou, foi de inserir o debate sobre elites para pensar o funcionamento do Ministério Público. O debate feito na ciência política brasileira, principalmente sobre o Ministério Público, ele é bastante institucionalista e ele praticamente ignora a elite dos procuradores, ou as elites de procuradores. O Ministério Público não é um só, então nós temos aqui no Brasil a organização do Ministério Público no âmbito da União e dos Estados. Há disputas entre os Ministérios Públicos, há assimetrias de poder entre o Ministério Público da União e dos Estados. A gente pode ver isso na composição do CNMP, que tem proporcionalmente uma maioria de membros do MP da União. Mas então, tentando inserir essa discussão sobre elites para pensar o Ministério Público, a gente consegue então analisar essa ação política organizada de procuradores. Isso não começou na Lava Jato, isso não termina com a Lava Jato. Muita gente se pergunta, como que na Lava Jato, que é um caso mais emblemático, que a gente trata no livro também, mas não só, como que procuradores, por tudo que fizeram depois das revelações da Vaza Jato, principalmente, que vieram a público, passaram ilesos, sem punição no Ministério Público Federal. O que assegura essa impunidade? Há vários indícios de imoralidades, né, e de ilegalidades, né, na Operação Lava Jato, por exemplo, mas não só. E por que alguns procuradores são punidos e outros não? Os mecanismos institucionais de controle, eles existem e são acionados estrategicamente. No caso do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público deve realizar o controle externo, então, do Ministério Público. Esse é um órgão que tem na sua composição uma maioria de integrantes do Ministério Público. Então, não só a literatura nacional, mas como a literatura internacional, ressalta esse aspecto do CNMP, comparando com outros conselhos congêneres em funcionamento ao redor do mundo, em outras democracias. E essa literatura diz o seguinte: essa composição do CNMP, ela então favorece a autonomia em detrimento do controle. Então só aqui então a gente já pode pensar em um problema que envolve, e isso eu digo em outros trabalhos, a necessidade de pensar a mudança na composição do CNMP. Essa é uma urgência para poder pensar o funcionamento da democracia brasileira, não só diante do protagonismo político de procuradores, como vimos nos últimos anos, mas também em relação a perseguições que ocorrem também dentro do Ministério Público.
Procuradores foram punidos por exercer o direito à crítica da fundação da Lava Jato. Receberam punições por isso. Enquanto que outros procuradores, e agora cada vez mais isso vem à tona, passaram ilesos. A questão em discussão no livro não é sobre corrupção em si. A questão é como que uma elite, o alto escalão da burocracia, consegue implementar uma agenda, como é o caso, uma agenda de combate à corrupção, a partir de uma instituição poderosa, como é o Ministério Público, que possui relevantes atribuições de controle da administração pública e de políticas públicas, e coloca em curso essa agenda em detrimento de outros interesses igualmente relevantes. O Ministério Público não tem só a atribuição de combate à corrupção, mas também de defesa de interesses difusos e coletivos, aqui em sentido amplo, pensando saúde, educação, meio ambiente, mas olhando os dados do CNMP em relação à atuação do Ministério Público Federal nos últimos anos, a gente observa claramente que essa é uma agenda que foi colocada em curso pelas lideranças do Ministério Público Federal. Lideranças principalmente que têm passagem na Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, pensando nesse ambiente, esse contexto politizado do Ministério Público, então esse não é um ambiente neutro, muito pelo contrário, as posições politicamente relevantes do Ministério Público, as suas atribuições, é preciso entender as atribuições dessas posições para conseguir entender a própria Lava Jato. Deltan Dallagnol, sozinho, não faria nada, pro bem ou pro mal. O que eu quero dizer com isso? Sem a designação de servidores, de procuradores, de servidores com conhecimentos que Dallagnol não conhece, não teve essa formação contábil, financeira, portanto, sem a anuência dos superiores, não seria possível a Lava Jato. Não seria possível. Assim como não é possível pensar o funcionamento de um GAECO, por exemplo, sem entender o funcionamento e o contexto do Ministério Público. As designações que são feitas, enfim, as forças de segurança que atuam nesses órgãos internos. O Ministério Público é um ambiente, é um contexto altamente politizado, e as lideranças da Associação Nacional dos Procuradores, elas lutam para ocupar essas posições, que a partir dessas posições é possível imprimir uma agenda do Ministério Público. Internamente, a partir de constrangimentos internos. Então aqui, por mais que a gente possa pensar em independência funcional dos membros do Ministério Público, é muito difícil imaginar que não haja constrangimentos no contexto do Ministério Público. Que tipo de constrangimentos? Perseguições, por exemplo. Mas o que faz então, o que fez com que o Ministério Público Federal praticamente se voltasse para um tema em detrimento de outros? Que a gente pode falar de uma série de coisas, como visão de mundo, Dois questionários aplicados, um em 96 e o outro em 2016, mostram o seguinte em relação aos membros do Ministério Público. Qual a principal área de interesse e atuação? 1996 e 2016. Combate à corrupção. Como se esse fosse o principal tema, o único tema. Então, na Constituição Federal, isso não está previsto. Porque o Ministério Público atua em uma área mais em detrimento de outras. Então, esse é um tema, essa é uma área de atuação que foi elencada, e para entender isso, a partir da ação também dos procuradores, evidentemente que é preciso pensar o design do Ministério Público, com as atribuições que o Ministério Público tem. Então, pensando aqui os mecanismos formais, os mecanismos institucionais, que são possíveis de serem instrumentalizados politicamente por lideranças do Ministério Público, dentro do Ministério Público, fora do Ministério Público. Essa é uma questão importante e que aqui me permitiu, então, refletir e trabalhar isso na tese em relação ao funcionamento da democracia e do Estado, pensando o seguinte: a Associação Nacional dos Procuradores da República, ela está organizada na federação quase como um partido político. Ela exerce controle do Congresso Nacional de maneira profissional. Praticamente não há um tema, uma discussão que passe no Congresso Nacional que não seja de conhecimento da associação.
Então, de diferentes modos isso é feito. Só para vocês terem uma ideia, em 93 a associação já tinha um software para monitorar o Congresso Nacional. Em 93. Também o controle é realizado sobre meios de comunicação, redes sociais. As redes sociais são tidas como critério de credibilidade. E a associação, ela busca se legitimar dentro do Ministério Público para vencer as eleições internas, dada a importância das atribuições dos órgãos da administração superior do Ministério Público Federal. Mas também, e aqui, perigosamente, busca se legitimar fora do Ministério Público, muito além do sistema de justiça. Esse é um risco, e isso é muito sério, pensar nesses termos, porque a gente está falando aqui então de uma associação privada que funciona dentro do Ministério Público, inclusive na sede do Ministério Público. Como uma associação privada pode receber desde políticos profissionais a setores organizados da sociedade, federação de bancos, etc. A associação não é o Ministério Público. Mas, a partir do momento em que ela busca se legitimar perante a sociedade, terceiro setor, etc., é preciso pensar como esses interesses eventualmente podem se materializar em investigações e em ações mobilizadas pelos membros do Ministério Público. Aqui dá para pensar vários riscos aqui para o funcionamento do Estado e da democracia, na medida em que interesses privados passam a ser representados dentro dessa poderosa burocracia. Então, a questão da profissionalização política dos procuradores, ela ocorre nesses dois espaços, no público e no privado, se orientando então por lógicas distintas, mas em diversos momentos é possível identificar, no caso do Ministério Público Federal, uma sobreposição de interesses privados ao interesse público. Isso no funcionamento do Ministério Público Federal. Isso é muito sério. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o exemplo que está sendo dado aqui, mas poderia pensar outras atuações, mas eu vou ficar com a Operação Lava Jato. Na medida em que essas lideranças da associação, ocupando posições politicamente relevantes no Ministério Público, como Corregedoria, Câmaras de Coordenação e Revisão e o Conselho Superior do Ministério Público, posições capazes de gerar os constrangimentos aqui que eu mencionei sobre o comportamento dos procuradores, essas lideranças ocupando essas posições onde inquéritos são encerrados, onde acordos são finalizados, acordos envolvendo uma série de interesses, milhões, bilhões de reais. Como esse tipo de acordo recebe pouco ou quase nenhum controle externo, a sociedade não faz ideia do que é arquivado lá no Ministério Público, principalmente em inquéritos civis. Então, no final das contas, o que está sendo arquivado? O que é denunciado? O que separa o que é denunciado do que não é? Não há um único modo de se fazer as coisas. A discricionariedade, ela está presente aqui. Bom, a profissionalização política dos procuradores é pensada no livro a partir desses dois espaços, desses dois mundos. Dessa luta interna por ocupar posições politicamente relevantes, capaz então de colocar diante uma agenda interna com reflexos externos, mas também no mundo fora do Ministério Público, o da associação e todas as relações que se estabelecem a partir da associação. Então, para não me alongar muito e até para poder participar do debate e ficar à disposição de perguntas, eu penso aqui que há uma série de pontos que dá para a gente discutir a partir desses problemas que foram colocados, para pensar a profissionalização política dos procuradores. Eu recebi esse comentário na banca, o Adriano até falou para mim na banca, será que vai parar? Você vai sustentar isso aí, né? Adriano, os procuradores se dedicam continuadamente à política, de maneira ininterrupta, sem abandonar a carreira pública, sem deixar essa burocracia, sem a necessidade de se filiar a partidos políticos, sem a necessidade de disputar eleições, instrumentalizando mecanismos institucionais do Ministério Público, são capazes de gerir o poder político. Pedindo recomendações administrativas, celebrando termos de ajustamento de conduta, ataques, ajuizando ações, fazendo disso um espetáculo junto aos meios de comunicação, enfim, destruindo reputações, eventualmente. Enfim, dá para pensar que uma série de mecanismos institucionais são mobilizados nesse sentido.
A tese não se propõe a uma crítica por si só ao Ministério Público. O Ministério Público tem relevantes atribuições, é uma instituição fundamental para o funcionamento do Estado brasileiro, né? Mas a gente tem que pensar como isso vem sendo realizado, né? Como isso, nos últimos anos, afetou o funcionamento da democracia brasileira, do Estado, né? Afeta a governabilidade nos Estados, afeta a governabilidade no âmbito da União, exerce força sobre municípios, prefeitos. Vale lembrar aqui uma coisa muito importante. Na Federação Brasileira, o sistema de justiça ele não está organizado no âmbito municipal. Não tem um Ministério Público nos municípios. Quem controla prefeitos é o Ministério Público Estadual e o Ministério Público da União. Então a gente tem aqui uma assimetria de poder, que é muito relevante e importante a gente parar para pensar. Eu vou ficando por aqui, já falei bastante, eu fico à disposição para os comentários. Obrigado. Eu tenho certeza que tem assunto para mais de hora. Se a gente entrar no TAC, então, na área dos políticos, nós podemos passar um mês discutindo aqui. Porque eu acho que o meu conselho para qualquer prefeito hoje é: não assine nenhum TAC. Não assine TAC. Porque o TAC é uma ferramenta, como você colocou, de imposição de vontades, às vezes corretas, e às vezes apenas imposição de vontade do membro do Ministério Público. Eu fiquei curioso, vou fazer uma primeira pergunta, de um comentário, uma pergunta, porque para mim o corporativismo ele é a expressão coletiva do egoísmo. Então nós temos um Conselho Nacional para fiscalizar o Ministério Público feito por membros do Ministério Público, jamais irão se fiscalizar. Assim como o CRM não fiscaliza os médicos, assim como o Conselho de Ética do Congresso não pune deputados. Para que serve, então, o Ministério Público? Eu, na Faculdade de Direito, acho que temos aqui um pessoal da área, a gente aprendia que era para defesa de interesses coletivos e difusos. E a impressão que nós temos hoje é que os procuradores que fazem a defesa desse interesse coletivo difuso são afastados de sua comarca a pedido de políticos também. Existe também um contraponto, eu sei porque eu estou desse lado aqui, eu já vi desse lado do balcão prefeitos e deputados pedindo remoção de promotores que estavam atrapalhando, né, algumas coisas na cidade. Mas o teu trabalho mostra, isso é uma dúvida, que o Ministério Público como um todo tem trabalhado mais na mídia, ou seja, as ações que dão mais mídia são as ações que são mais levadas para frente, mais valorizadas pela carreira, do que ações em defesa do meio ambiente, por exemplo, quando um procurador impede uma ponte, impede uma estrada por ter um problema de meio ambiente, ele é triturado. Mas quando um procurador denuncia um possível desvio de dinheiro numa ponte, ele é ovacionado, sendo o mesmo procurador. Você acha que a gente tem caminhado nesse sentido midiático do Ministério Público, nesse mundo de likes e curtidas? Essa é uma pergunta muito importante, e esse é um ponto que é discutido no livro, a importância da comunicação política para a associação, por exemplo. Né? A associação ela se profissionalizou, analisando então 50 anos de documentos da associação, a gente observa como a associação ela conta hoje com setores profissionais, inclusive isso ocorre, é interessante esse ponto, às vezes a associação se vale de servidores do Ministério Público para fazer esse tipo de controle. Se essa régua fosse aplicada a prefeitos, já imagino o que aconteceria com o CPF, né? Enfim, com as ações que eles responderiam. Então, se essa régua se aplicasse, no caso do Ministério Público Federal, isso que eu digo aqui, isso está em dados, isso tem registro, né? Ninguém aqui está falando nada que não tenha um registro, né? Então, observando essa confusão do público e do privado, que não fica muito clara várias vezes, analisando esses dados, então, de uma burocracia pública e dessa associação privada que funciona dentro desse Estado,
que se vale de servidores do Estado, o monitoramento dos meios de comunicação ele é profissional. Levar adiante uma agenda como a de combate à corrupção é impensável sem a imprensa, sem os meios de comunicação. Então a dimensão midiática da Lava Jato, né, mas não só, operações de uma maneira geral, agora reduziram um pouco, mas operações de modo geral. Essas que 6 horas da manhã a imprensa já está junto cumprindo o mandado. Né? Então, sem dúvida nenhuma que nesse ponto aqui, o Ministério Público, é interessante pensar como nos Estados Unidos, onde a maior parte dos membros do Ministério Público são eleitos pelo voto direto, nos Estados Unidos a literatura diz o seguinte: os membros do Ministério Público eles obedecem a incentivos perversos, como o populismo penal, que chama mais atenção, isso repercute muito mais na imprensa, né, a sede de vingança, essa coisa do punitivismo. E pensando isso na nossa realidade, em que os membros do Ministério Público são recrutados por concurso público, mas que também se orientam por esses incentivos aqui que eu estou chamando de perversos. Perversos por quê? Muitas vezes as operações são realizadas da maneira que nós sabemos e isso destrói reputações. Dificilmente isso é reparado. Por mais que lá na frente isso venha a ser arquivado ou venha uma absolvição, o estrago ele já está feito. Entender essa relação do Ministério Público, ou melhor, dos órgãos de controle, e aqui eu incluo inclusive Tribunal de Contas, CGU, Polícia Federal, AGU, com os meios de comunicação, isso aqui é uma agenda de pesquisa, isso aqui é uma coisa, como eu digo, como muita gente diz, é mato alto de pesquisa. Porque isso aqui, tem poucos trabalhos que fazem esse tipo de análise sobre órgãos de controle e meios de comunicação. Sem dúvida nenhuma que essa comunicação, o Ministério Público monitorando meios de comunicação, servindo de fonte para a imprensa. A associação diz isso em relatórios, em eventos do Ministério Público. A associação se coloca como fonte da imprensa. Uma associação privada, que detém conhecimentos relevantes do funcionamento do Estado. Como que isso vai parar na imprensa? O que é separado em relação ao que vai e ao que não vai? Ou seja, aquilo que se torna público ou não. Para trabalhar aqui com a ideia que a ciência política chama de não decisões. Com essa capacidade de agenda dos membros do Ministério Público. De tornar público aquilo que interessa às lideranças, por exemplo. Em relação a uns e não em relação a outros. Na perseguição de alguns objetivos e não de outros, em relação a alvos específicos. Então, esse é um ponto importante que eu trabalho na tese e no livro, e também uma preocupação minha em outros trabalhos, um artigo que está para sair, que a gente analisa a rede social, o Twitter especificamente, o uso político do Twitter pelos procuradores da República. Sem abandonar a carreira, a gente encontra vários membros do Ministério Público Federal o dia inteiro no Twitter. Muita gente pergunta, em que hora ele é procurador da República? Em algum momento ele deve ser procurador da República, em alguns casos que dá aula e que passa o dia na rede social. Em algum momento ele deve assinar aquilo, né, as denúncias. Assim, no caso dos operadores da Lava Jato, por exemplo, isso ficou evidente. E no caso do Ministério Público Federal, em alguns momentos específicos, analisando a rede do Twitter e o conteúdo do que foi disseminado, observamos picos de tweets do Ministério Público Federal e de membros, ou seja, essa é uma ação organizada, picos de tweets em momentos específicos. Julgamento da ação penal 470, mensalão, impeachment da presidente Dilma, eleições de 2018, picos de tweets. Não há algo semelhante fora do Brasil. Uma burocracia de controle com mais de 700 mil seguidores. O Ministério Público Federal hoje tem, se não me engano, 800 mil. Fora do Brasil pensar no máximo 30 mil seguidores. Procuradores com 100 mil seguidores, ou seja, são estrelas. Né? São estrelas diárias, são estrelas fazendo política diariamente, sem controle. Então, essa é uma sugestão que eu faço, inclusive, nesses outros trabalhos,
a necessidade de regulamentar os meios de comunicação em relação a integrantes desse tipo de burocracia de controle, que exerce o monopólio da ação penal. Então isso é indissociável da violência política nas redes sociais. Então esse é um ponto que é um ponto assim, caro para mim em termos de pesquisa, e que a gente está desenvolvendo isso, deve sair em breve, mas sem dúvida nenhuma que há necessidade de regulamentação dessa atuação dos procuradores nas redes sociais. Se tivesse que falar alguma coisa, para sugerir alguma coisa, eu diria: o próximo Procurador-Geral da República tem que se comprometer publicamente de acabar com essa várzea, porque não tem regulamentação. Eu queria fazer duas observações, Rafael, de uma maneira muito objetiva, neutra, porque eu já falei que a minha posição é diferente de vocês. Você podia contar um pouco para a gente, Rafael? O Rafael tem uma pesquisa que vai sair ainda, periódico, estrangeiro, que é sobre a conta oficial do Twitter do Ministério Público Federal. Ele fez uma análise das redes sociais, das contas em torno dessa conta, e ele fez descobertas muito interessantes sobre o uso da conta oficial, o papel da conta oficial, quem é vizinho da conta oficial do Ministério Público Federal no Twitter. E o Twitter é um instrumento poderosíssimo de comunicação. E a segunda questão que eu te faria, Rafael, que está presente no livro, mas acho que vale a pena você recuperar e contar para todo mundo, que é o seguinte: como é que se chega a procurador-geral? Qual é o segredo? Qual é o caminho? Porque volta e meia, surge discussão sobre a lista tríplice. Se o presidente de fato pode escolher, se é legítimo que o presidente escolha. Então, eu acho que vale a pena você recuperar isso, que é um ponto muito interessante do livro, a relação entre esse papel do procurador, que é um papel político, e a associação política do Ministério. E a terceiro comentário que eu te pediria, Rafael, que é sobre a relação de hierarquia. Porque quando a gente olha as contas do Twitter, parece que não tem hierarquia. Cada um fala o que quer, sobre o que quer, às vezes é punido, às vezes não é punido, teve uma moça lá que foi punida, né? Como é que é essa relação de hierarquia interna dessa instituição que às vezes a gente parece, que às vezes parece para a gente mais uma federação de indivíduos do que uma burocracia hierarquizada e organizada verticalmente? Bom, em relação à primeira pergunta, na verdade, essa abordagem do MPF, o que nós fizemos? Baixamos os dados do Twitter, da conta oficial do MPF, e analisamos a rede de interação, a rede do Ministério Público Federal com os usuários. É interessante pensar aqui que o Twitter é uma plataforma, né? É uma plataforma que tem dono, que tem um algoritmo, né? Mas o Ministério Público, ele está ali como um usuário. É uma burocracia que exerce o monopólio da ação penal, com todas essas atribuições, e que abre uma conta ali, uma plataforma privada, que tem um algoritmo, né? Enfim, e que ninguém sabe exatamente como funciona, e que aparece nessa rede como um usuário comum. Ele não é um usuário comum, né? O que o Ministério Público coloca ali é capaz de destruir a vida das pessoas, ou não, né? E, inclusive, enfim, exercer controle relevante sobre alguma área que precisa exercer. E isso não tem regulamentação. Olhando a rede do Ministério Público Federal, nesses momentos em que eu chamei a atenção, inclusive onde a gente observou esses picos de tweets, o que nós observamos? O Ministério Público, ele abasteceu nesse momento, com esse tipo de informação sobre corrupção, setores específicos. Diria que a gente pode chamar de bolsonarismo. A rede do Ministério Público Federal no Twitter é uma rede muito próxima do bolsonarismo, nesses momentos em que eu chamei a atenção aqui. Então,
colados na rede do Ministério Público Federal, ou seja, disseminando aquilo que o Ministério Público Federal colocava na conta e replicando aquilo milhares de vezes, estavam Carla Zambelli e tantos outros. E próximos, e aqui a gente está falando de uma proximidade que é medida não de qualquer forma, testes estatísticos, né? Então isso é feito com análise de rede, com software, que mostra a proximidade desses atores na rede. Então o Ministério Público Federal, ele alimentou a extrema-direita nesses momentos decisivos. Eleições de 2018, impeachment da presidente Dilma e recentemente também eleições municipais de 2020. Então, os resultados dessa pesquisa mostram isso, né? A gente está falando aqui em evidências. E os procuradores replicando esse conteúdo, né, que é colocado na rede pelo perfil oficial, né, com milhares de seguidores, os procuradores também. E é interessante uma coisa, os procuradores, eles alternam, essa é uma característica, eles alternam tweets, entre aspas, técnicos, em relação a temas como jurisprudência, que tem muito concurseiro que segue os procuradores, súmulas do STJ, do STF, para quem está fazendo concurso. Então isso atrai muita gente, né? É uma indústria, né, de concurso. Isso atrai muitos seguidores. Eles alternam esse tipo de conteúdo com posicionamentos políticos. Amenidades como, recomendo esse livro, ou o filme que eu acabei de assistir, muito bom, na Netflix, é esse, com análise política do que fez um ministro. E colocam isso na rede como se fosse algo banal. Assim. Isso é disseminado, né? Isso daí é replicado e as pessoas olham, e a pessoa está identificada como um membro do Ministério. Há uma confusão, então, da opinião pessoal dele com a do órgão, né? Que medida e que hora que ele deixa de ser procurador, se ele está o dia inteiro na rede social? Então, esse é um trabalho que está para sair e que a gente espera que saia logo, e até para a gente poder qualificar e tentar qualificar o debate sobre a necessidade de regulamentação das redes sociais. Em relação ao PGR, vou ficar aqui com a associação. O que a gente observa com a adoção da lista tríplice da NPR? Primeiro, vale um comentário em relação à lista tríplice. Ela não está prevista na Constituição para a escolha do Procurador-Geral da República. E faz sentido que não esteja. Por quê? Defendo isso e digo isso com base na análise de documentos da Assembleia Nacional Constituinte, onde isso foi colocado em discussão, e essa foi uma derrota do Ministério Público da União. Nos estados há a lista tríplice. Para a escolha do Procurador-Geral da República, não. O Procurador-Geral da República, ele é chefe de uma burocracia em que os procuradores eles atuam em toda a cadeia alimentar de poder na federação. Isso é muita coisa. Desde a base, né, desde vereadores, isso alcança deputados em nível... Aqui a gente está pensando, então, estruturas de poder em nível subnacional, como deputados federais, senadores. Então, os procuradores atuam em toda essa cadeia alimentar de poder. É muito poder nessa burocracia. Poder capaz de afetar a governabilidade não de um município, não de um estado da federação, mas da União. Isso é muita coisa. Além disso, recentemente com a criação do CNMP, por mais que a gente questione aqui haja necessidade e a gente discuta a necessidade de mudanças do CNMP, o CNMP ele é presidido pelo Procurador-Geral da República. Então, a literatura já mostra isso como o procurador imprime uma agenda no CNMP. Então, ou seja, ele é chefe dessa poderosa burocracia, é chefe de um órgão de controle que deve exercer controle sobre todo o Ministério Público brasileiro. Então é muita coisa. Não faz sentido que isso não esteja em lista tríplice. Em relação aos procuradores indicados com base na lista tríplice da NPR, então isso foi assumido pelos governos petistas a partir de 2003, o primeiro deles, o Cláudio Fonteles. Cláudio Fonteles, o primeiro procurador da República escolhido com base na lista tríplice, filho do primeiro presidente da Associação dos Procuradores. Filho do primeiro presidente da NPR. Exerceu diversos cargos nas diretorias da NPR por muitos anos. Enfim, conseguiu que o presidente, na época, o presidente Lula, no primeiro mandato, acolhesse
acolhesse essa lista, que, enfim, a lista é colocada para a sociedade, né, como algo que defende, que preserva a autonomia do Ministério Público. A lista é importante porque preserva a autonomia do Ministério Público. Mas o que fica evidente no caso do Ministério Público Federal? Né? Como o corporativismo ele se sobrepõe, né? Como a autonomia, como essa discussão sobre a autonomia ela é veiculada, ela é colocada nos meios de imprensa, muitos canais servem como assessoria de comunicação. Há vários veículos que trabalham quase como a gente chama de ASCOM, né, da associação. E isso é colocado no debate público como afetando o funcionamento do Ministério Público. Ou seja, isso abala e faz com que o Ministério Público não consiga perseguir os seus objetivos oficiais. Quando a gente olha o funcionamento do Ministério Público, a gente observa, então, desvios e disfunções e não necessariamente perseguindo esses objetivos sociais que estão na Constituição. Então, por trás da discussão que é feita na tese, tem sim uma questão normativa de pensar o Ministério Público funcionando de maneira ideal. Então, no caso dos procuradores com passagem na NPR, a gente observa um processo de oligarquização, de afunilamento, uma fila em relação àqueles que vão aparecer na lista tríplice. A lista tríplice, no final das contas, ela serve para negociar todo tipo de barganhas e privilégios com o governo, dentro e fora do Ministério Público, no caso da lista tríplice da NPR. E os procuradores se revezando a grupos, e lógico não é um bloco homogêneo, mas há grupos ali se revezando no poder e que conseguem fazer maioria e ocupar, então, e fazer essa lista tríplice, que é oferecida ao governador, no caso do presidente da República. Então, o que leva um procurador a chegar procurador-geral da República se orientado pela lista tríplice? Sem dúvida nenhuma, ter tido um cargo de direção na associação. Isso daí é essencial, é fundamental para conseguir esse tipo de apoio do Ministério Público e fora do Ministério Público. Lembrando que a NPR busca se legitimar muito além do Ministério Público. Se coloca como um ator político relevante na discussão do funcionamento da democracia. Isso, o presidente da associação, ele me questionou no dia dessa live, lá no, ele dizendo que há uma tentativa de tentar calar, né, de tirar do debate, né? Falei, em nenhum momento, né? A questão é que precisa resolver que hora que vai ser procurador e que hora que vai ser, né, político profissional. Abandone a carreira, se filie a partido e dispute eleições, não é verdade? Enfim, sem dúvida nenhuma que se orientado pela lista tríplice, é fundamental essa atuação na associação. Isso daí, e em posições de cúpula da associação, como diretorias e principalmente a presidência. O último ponto, já para não falar mais, em relação à hierarquia, quando a gente pensa no Ministério Público, e a literatura, não só da ciência política, mas também no direito, fala muito da independência funcional. Como se cada membro do Ministério Público fosse um Ministério Público. Cada membro fosse um Ministério Público. Essa literatura de ciência política e também no direito está pensando muito no Ministério Público, olhando para a posição dos promotores, dos procuradores, que são titulares nas promotorias, e não designados. Designados para órgãos como GAECOS, assessorias na administração superior, posições em que eles, enfim, certamente não vão desafiar os interesses das lideranças, senão eles deixam de ocupar essas posições. Então aqui, esse é um ponto inclusive para pensar o que separa os diletantes dos políticos, né? Todos são técnicos, mas o que separa os mais técnicos dos melhores? Quem será que compõe esses órgãos, né? Esses centros de apoio, enfim, dá para pensar várias questões aqui. E no caso do Ministério Público, então, a literatura diz que há uma baixa hierarquização, principalmente Fábio Kersh, por exemplo. E eu digo o seguinte, olhando para o desenho do Ministério Público, a gente vai pensar isso, para a posição dos procuradores e dos promotores titulares. Agora, quando a gente começa a explorar isso mais de perto, em relação à visão de mundo, recrutamento em um extrato muito próximo, né? Um perfil específico, né? Uma carreira que, lógico, há divergências,
mas a gente observa um tipo de procurador, né? Uma visão em relação ao funcionamento, né, da democracia, em relação aos políticos profissionais. E pensando esses fatores, ou seja, aspectos informais que orientam e que emprestam sentido a essa burocracia, eu digo isso na tese, no livro, que esse é um ambiente altamente hierarquizado. Desafiar as lideranças certamente vai ter um preço. Vai ter um preço. Que tipo de preço? Perseguições de todos os tipos, né? Então a gente pode pensar que desde corregedoria, enfim, o telefone toca, a gente pode dizer, né? O telefone pode tocar. E o que está acontecendo aí, né? O que aconteceu? Né? Enfim, isso pode acontecer, né? Há perseguições, né? Então a independência funcional também serve como uma forma de defesa a esse ambiente de disputa, né? Então esse é um ambiente altamente hierarquizado, mas desse ponto de vista, né? De valores, né? De visão de mundo. Então, e em torno dessa disputa por mais espaços de poder e o que eu chamo na tese de um projeto de poder corporativo, então, do corporativismo. E aqui é aquilo que eu chamo de interdependência de privilégios. Ninguém coloca em risco os privilégios do grupo sem colocar os próprios privilégios em risco. Eu acho que nós vamos ter perguntas da plateia. Quem levantou primeiro? A Roberta aqui. Oi. Se não seguir a lista tríplice, então quais critérios o governador ou o presidente deveria levar em conta para indicar o procurador-geral? A gente discute na política, às vezes, também o perfil dos ministros, se eles devem ser mais políticos ou mais técnicos. E há uma preferência também pelos mais políticos. E por que no Ministério Público, então, essa questão deveria ser... não ser tão levado em conta? Quem deveria ser indicado? Quais critérios deveriam ser levados em conta para fazer uma boa escolha do procurador? Bom, em relação ao Ministério Público Estadual, então a lista ela existe, né, na Constituição, ela está prevista na Constituição, a lista é obrigatória, no caso da escolha do Procurador-Geral de Justiça. Né? No caso do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, que tem 4 ramos, Ministério Público do Trabalho, Militar, Ministério Público Federal, falei os 4, do Trabalho, Militar, Federal e do Distrito Federal. Então, esses 4 ramos integram o Ministério Público da União e o Procurador-Geral da República é chefe do Ministério Público da União. Aí é toda uma discussão em relação ao porquê que só os membros do Ministério Público Federal, então, são escolhidos, né? Enfim. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, mas quais critérios podem ser levados em conta? É muito difícil eu pensar em alguém que consiga, enfim, aparecer como... não só ser veiculado nos meios de comunicação, mas ser um nome que se apresenta para o presidente da República se ele não faz política. É muito difícil descobrir aquele perfil técnico que está lá numa procuradoria que ninguém nunca ouviu falar, esse vai ser o chefe. É muito difícil de pensar nesse perfil, não existe isso, né? Então, o próprio Augusto Aras, que escolhido fora da lista tríplice, alguém poderia dizer, é um outsider, né? O Aras tem uma trajetória muito relevante em áreas específicas, como junto à Câmara de Coordenação e Revisão de Direitos do Consumidor e ao CAD. Só isso. Então, assim, não é qualquer coisa. Né? Então, pensar em critérios. Esse é um perfil que tem que ter sido testado já. Ele vai ser chefe de uma burocracia, com todos esses recursos, com um orçamento enorme, né? Enfim, a gente pode pensar que com o orçamento do Ministério Público Federal, nem sei quanto é que está, mas pensando em critérios, certamente um perfil testado, né? Isso acho que serviria também até para pensar em indicação ao Supremo Tribunal Federal, sabe? Perfil testado do ponto de vista da atuação no Ministério Público, né? Em diferentes áreas, não só em uma. Há essa coisa de fazer uma linha de atuação em uma área muito específica. Então, pensar a atuação em diferentes áreas. E isso é importante que as assessorias de partidos, né, as assessorias de políticos profissionais tenham acesso a essas trajetórias. Essas trajetórias é possível ter acesso a quais cargos foram ocupados, a
posições que foram tomadas em relação a temas sensíveis para a sociedade. Então, com base nesses critérios, levando em consideração esses critérios, que acaba abordando então critérios técnicos de atuação, né? Perfil também politicamente testado. Não dá para colocar um amador lá na frente que vai comandar esse orçamento, né? Então, pensaria nesse sentido. Acho que não sei se ajuda muito a pensar a escolha, mas é isso. Antes da próxima pergunta, só para colocar vocês de experiência própria. Geralmente, as indicações feitas por executivo, por cargos políticos, elas buscam sim uma conversão política do indicado, mas elas trabalham com um certo medo da capacidade técnica por causa da imprensa e da imagem a ser defendida pelo político. Cargos nomeados em listas, sejam elas do quinto, sejam elas a lista tríplice, sejam elas diretores de escola, geralmente é indicado aquele que atende melhor aos interesses imediatos da categoria. Quem vai lutar por mais aumento de salário, quem vai lutar por mais benefícios. Então a gente não tem uma equação mágica que ajude. Vai ter sempre o político e o corporativo. Já tentamos mudar no Senado Federal a sabatina para ministros dos tribunais superiores. Vocês não têm noção do lobby em cima de se manter a sabatina como o teatro que ela é hoje. Lobbies de ministros, lobbies de associações, lobbies da OAB, lobbies do Ministério Público. Quando você quer transformar a sabatina em lobby, inclusive do executivo que não queria algo mais aberto. Então, realmente, a gente precisa de uma mudança cultural como um todo, para a gente conseguir melhorar um pouquinho as indicações. O político vai fazer uma indicação política e técnica, e as associações, as listas, geralmente vêm com quem trabalha melhor para nós. Essa é uma realidade. Tem mais uma pergunta, professor? Boa noite. Eu vou primeiro parabenizar o Rafael pelo lançamento do livro e também o deputado pelo espaço concedido ao tema. E, Rafael, a minha pergunta é para querer discutir um pouco mais, para nos explicar se a gente conseguisse traçar a origem desse processo, da construção desse pensamento dentro do Ministério Público Federal, dessa geração que está lá, que chegou nesse poder, nesses cargos. Qual seria a origem da ideia por trás disso? Qual a origem da ideologia que mora por trás do Ministério Público Federal no Brasil? Qual a origem desse fenômeno, em termos mesmo de uma ideologia ou de uma espécie de formação? Eu estava falando em perfil, eu queria discutir um pouco mais sobre isso no sentido de formação dessas pessoas. De onde que elas surgiram? Obrigado, Newton. Essa é uma das partes mais difíceis de fazer pesquisa com o sistema de justiça, tentar captar isso. Até porque é muito difícil aplicar questionários, muito difícil ter retorno disso, ter acesso aos procuradores, o tempo todo há uma resistência. O que será que ele vai escrever sobre o quê? O que trata? Então tem um receio. Para você ter uma ideia, eu entrevistei 15 procuradores para a tese, todos pediram para mim para não aparecer na tese. Se essa é uma burocracia que tem atribuição defesa de direitos e os seus integrantes têm receio de sofrer perseguição, o que a sociedade pode esperar disso? Então é muito difícil captar isso aí, mas isso eu busquei fazer nessas poucas entrevistas que eu consegui e que inclusive pediram para não aparecer, mas também analisando documentos, principalmente da associação, tentando identificar estratégias de levar isso adiante em meios de comunicação, para tentar entender como isso é pensado. E é interessante, olhando para anais de eventos dos procuradores, onde eu encontrei a discussão sobre a melhor estratégia de aparecer nos meios de comunicação. Isso foi tema de discussão
em um dos eventos. Como se apresentar nos meios de comunicação? Como levar adiante essa ideia de defesa da democracia, de defesa de interesses difusos e coletivos? Isso é pensado, isso é colocado em prática estrategicamente, não de maneira individualizada, isso é organizado, né? A gente que cursou Direito, também cursei Direito, a gente teve acesso a isso em manuais de Direito, está lá, presente. Não, isso não está, principalmente nos livros escritos por membros do Ministério Público, não está essa questão da estratégia, mas está lá, as importantes atribuições do Ministério Público. E aí nesse ponto também é uma outra coisa, um documento muito importante para olhar, que são as notas técnicas que são expedidas pelos membros do Ministério Público do Congresso Nacional, para tentar convencer os parlamentares de certos temas, em relação a certos temas. Essas notas técnicas, em vários momentos, elas parecem assessoria parlamentar, que é vedado aos procuradores. Mas elas são feitas de uma forma, né? Fico imaginando um parlamentar que tem uns 5, 6 inquéritos, que tem ações ali, recebendo essa nota técnica. O que ele faz com essa nota técnica? Como ele é convencido por essa nota técnica. Lógico que eu não consigo captar isso, eu não consigo mostrar isso, uma relação disso, né, com inquéritos e com ações. Mas é importante pensar em como isso eventualmente pode se materializar. Em relação à ideologia, não é um bloco, né? A gente não está tratando de um bloco, há divergências do Ministério Público. Não são poucas, mas uma coisa, ela atravessa as mudanças institucionais, que é a luta por privilégios. Isso eu identifico analisando os 50 anos de documentos da associação. Privilégios de todos os tipos. Cada conquista é tratada com o que a gente chama de vedação de retrocesso, nem 1 milímetro a menos. Jamais perder espaço. Então, tanto na aprovação de leis, como em relação ao controle, a resistência ao controle externo. Eu diria que esse é um aspecto que atravessa e que é comum, né? E eu até chamo a atenção, às vezes coloco isso até nas redes sociais, foi interessante ver concurseiros defendendo o corporativismo sem integrar a carreira. Olhando tweets dessa galera, gente que está estudando, está no perfil concurseiro, devorador de códigos, enfim, dedos, súmulas, enfim, esses perfis têm esses nomes, né? Enfim, nem vou entrar, tem uns nomes até piores. E quando sai qualquer coisa que afeta interesses corporativos do Ministério Público, são esses que vêm quando eu faço qualquer crítica. E nem integram a carreira ainda. Imagina o que vai acontecer assim que entrarem. A associação não vai ter nenhum esforço para optar, enfim, para atuar. Vão querer logo. Já entende o funcionamento, né? Muita gente já foi estagiário, já foi assessor. Quem entende essa lógica traça estratégias políticas de carreira no Ministério Público e entender essa lógica, né? Se quiser avançar na carreira, enfim, se quiser ocupar posições relevantes. Acho que é isso, Newton. Nós temos mais uma pergunta, mas só para colocar aqui para o professor, eu fiquei agora com inveja das notas técnicas, porque aqui na Assembleia, quando nós tivemos um projeto de lei de interesse do Ministério Público e outro do Judiciário, nós não tivemos notas técnicas, nós tivemos membros do Judiciário e membros do Ministério Público com processos no colo assistindo a sessão. Fiquei com inveja das notas técnicas, aqui o jogo é um pouquinho mais pesado e um pouquinho menos sutil. Foi uma coisa bizarra aqui na Assembleia. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar, eu acho que isso está inclusive na TV Assembleia, no site da Assembleia, se vocês procurarem alguns projetos de interesses pesados do Ministério Público e do Judiciário, vocês verão membros do Judiciário e do Ministério Público com baixinhas rosas e amarelas no colo durante a votação. Temos mais uma pergunta, a última pergunta por causa do adiantado da hora. Boa noite. Meu nome é Ivete, eu sou da Casa Latino-Americana, CASLA, com a doutora Nádia aqui, e faço parte de um grupo Lofer Nunca Mais. E lá nós temos discutido, porque sabemos muito bem que essas operações, essas últimas operações aí de Ministério Público e Polícia Federal, visam a perseguição a um determinado grupo político. Isso ficou bem visível.
E o que temos discutido lá é a questão de se criar leis que punam esse tipo de perversão, que nós chamamos perversão do sistema judicial. Então, isso eu gostaria de colocar, talvez não seja nenhuma pergunta, mas colocar aqui para uma reflexão de como fazer leis para punir esses agentes públicos que, trabalhando remunerados com dinheiro público, praticam essa perversão e subversão da ordem jurídica também. Obrigada. Só deixa eu identificar para você, Ivete também já foi membro da Comissão da Verdade. Sim. E ela cutuca mais onça que eu, professor, você pode ter certeza disso. Quando fui lançar o livro lá na OAB do Rio de Janeiro, a OAB do Rio de Janeiro tem uma comissão sobre lawfare. Vai ter um evento, se eu não me engano, não sei se é semana que vem, em setembro vai ter outro, até comentaram comigo. Né? Até nesse evento de lançamento da OAB, estavam lá algumas das pessoas que sofreram, né, perseguição de todas as formas. Né? Enfim, há casos conhecidos, né? Um dos líderes é o Henrique Pizzolatto, né? Mas há outros casos, a esposa do Henrique Pizzolatto, enfim, cumpre pena, né? Até hoje. Lá na Paraíba. Há outros casos de uma prefeita na Paraíba também. Tem um caso de um outro político que tem mais de 1000 ações. Né? Tem, assim, são centenas de ações contra o mesmo agente. Né? Então, enfim, eu tomei contato com essa discussão lá. Eu já tinha tratado desse assunto, isso eu discuto em um artigo, um paper que foi apresentado em um evento da Associação Mexicana de Ciência Política, a Lava Jato como um fator de mudança política institucional no Brasil. A gente enfrenta esse tema, ainda não exaustivamente, porque esse era um paper exploratório, assim, mas a gente já discutia isso lá. Esse é um movimento que eu penso que tem que ganhar força no Brasil. A sociedade tem que ficar atenta a esse tipo, né, de instrumentalização dos mecanismos institucionais dessas burocracias para perseguir alvos específicos, né, que normalmente divergem de visão de mundo em relação a esses alvos. Isso não é muito difícil de identificar, até pelas entrevistas, né? A busca pelo protagonismo, ela revela esse tipo de coisa. Você enxerga nas entrevistas, né, a visão de mundo, e isso não fica muito difícil de identificar. E a atuação junto aos meios de comunicação que destrói reputações, né? Então, esse é um tema que ele tem pouco espaço ainda no Brasil. Vocês estão lutando, né, para que isso ganhe mais relevância. Vai ter esse evento lá na OAB do Rio de Janeiro que eu sei, mas isso deveria chamar mais atenção, por exemplo, no meio acadêmico. Já vi a academia, a ciência política, vou falar da ciência política, tratando isso com certo desdém, sabe? Em relação ao termo lawfare, né? A utilização do direito, né, como arma de perseguição. Então, não mais golpes com tanques de guerra, né, com fuzis, soldados, né, mas uso do direito, né, para influenciar o funcionamento da democracia, perseguir alvos específicos, tirar candidatos de eleições, né. Isso não acontece só no âmbito da União, não. Isso acontece em municípios também, né, com prefeitos. Então, sem dúvida nenhuma que esse é um tema que precisa de espaço. Bom, acho que fica claro aqui que a politização é ruim em qualquer instituição que não a política. Apesar de política ser a nossa vida todo dia, os órgãos deveriam trabalhar com certa independência. E eu vejo que é um tema sensível, é um tema que assusta as pessoas, é um tema que incomoda quem já está no poder. E eu parabenizo o professor pela coragem de fazer a tese, de publicar um livro. Agradeço a vocês que estão acompanhando a gente aqui, agradeço as perguntas. Professor, tem mais alguma coisa para colocar? Não. Então nós encerramos por aqui e espero que esse pequeno espaço aqui tenha ajudado a vocês
se não saírem daqui com nenhuma certeza, saírem com alguma dúvida do funcionamento das coisas. Eu acho que a dúvida ela é mais importante do que a certeza nesses tempos. E só respondendo sobre ideologia, o Brasil tem uma esquizofrenia que eu adoro. É o único país do mundo onde funcionário público concursado defende o Estado mínimo. Obrigado, gente.